Muito bem, pessoal. Estamos aqui no Terminal Norte, um dos terminais mais importantes do Sistema Integrado de Transportes da cidade de Joinville. E bem ao lado dele, olha só o que tem aqui, gente, para você comer aquele delicioso Big Cat. Haha! É, o Big Cat não é brincadeira não, hein, gente? Alô, você que está ligadinho com o canal Cidade de Verdade, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Comenta, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal caso não seja inscrito e divulgue o canal para seus amigos e familiares. Aqui no Terminal Norte nós temos ali o painel com as linhas que circulam e as plaquinhas com as linhas que encostam em cada um dos boxes. Joinville tem uma estrutura de terminais muito boa, né, gente? Terminais limpos, bem conservados, os banheiros limpos e um transporte de boa qualidade. É claro, precisa mais horários, precisam novas linhas, né? Principalmente entre um bairro e outro. Mas isto tudo depende dos políticos e da política, porque tudo passa pela mão da prefeitura quando o assunto é transporte coletivo urbano. Tudo passa pela mão do governo do estado quando o assunto é linhas intermunicipais do transporte metropolitano ou do transporte rodoviário de passageiros. Infelizmente, tudo depende da política e dos políticos para mudar alguma coisa. E você sabe muito bem que a grande maioria dos políticos não usam ônibus e vive uma vida no mundo de Nárnia, de Shangri-La, de Xanadu, sei lá, né, gente? É um absurdo. Vivem numa bolha, né, gente? A grande maioria dos políticos não participa do dia a dia da cidade, né? Indo lá nas comunidades, nos bairros, no dia a dia, né? Porque poderíamos ter aí vereadores mais ativos, mais participantes, né? E até mesmo o prefeito poderia, pelo menos uma vez por mês, visitar os bairros da cidade. Eu não estou falando só de Joinville, estou falando do Brasil, das capitais e das cidades brasileiras, onde dá para contar nos dedos, né, o número de políticos que faz alguma coisa pelo trabalhador, pelo estudante. É uma realidade, gente. Infelizmente, já foi a época que o político era pé no barro, né? Ele ia lá na comunidade, ia lá nos bairros, vistoriava as obras, né, gente? E aí você via, né, como eram as coisas, né, gente? Hoje está tudo muito diferente, né? Ficam dentro de uma bolha e, obviamente, eles têm as pessoas que fazem o serviço para eles, né? Mas também não convivem diariamente aí com o que deve ser feito, né? Então, muitos planos mirabolantes saem dos escritórios, mas não se aplica na realidade. Muita coisa fica bonita no papel, né? No papel fica tudo muito lindo e maravilhoso, mas na realidade não dá ruim, né? Na realidade não dá certo. Eu acabei aí de ficar sabendo que a cidade do Rio de Janeiro cortou 20% das linhas e dos horários do transporte coletivo. E você sabe muito bem que quando uma cidade grande faz isto, a tendência é outras cidades irem na mesma linha, né? Irem na mesma direção. É lamentável isso aí, essa racionalização absurda que tem sido praticada pelo Brasil, menos empregos, não só de motoristas, né? Menos mecânicos, menos lanterneiros, menos funileiros, menos fiscais. É brincadeira, né, gente? É complicado. Tá certo, o transporte precisa ser fortalecido e para fortalecer o transporte só tem uma coisa, né, gente? Fazer aí com que alguém pague a conta, né, gente? Quem vai pagar a conta? Gente, tem solução para tudo, né? Tem solução para tudo. Ó, acabou passando aí um carro da Guarda Municipal, terminais bem seguros. Mas vamos voltar, quem vai pagar a conta? Gente, o comércio, a indústria e os proprietários de veículos automotores particulares deveriam pagar a conta do transporte coletivo para subsidiar o transporte coletivo. Só assim haverá uma maior busca para o transporte coletivo de passageiros. Gente,
pelo Brasil inteiro que a gente tem observado é que muitas linhas do transporte têm sido extintas e estão prejudicando milhares de pessoas por conta dessa conta que não fecha, né? Os custos só aumentam, né? Não é brincadeira você comprar aí um ônibus 0 km, que é caro, né? A indústria também tem que ser subsidiada, as indústrias fabricantes de carrocerias e de chassis de ônibus também deveriam receber aí uma série de benefícios fiscais para que o ônibus, para que o transporte, que é de interesse público, tenha uma qualidade melhor, com mais linhas, mais horários, né? Tudo isso aí passa pela inteligência, né, gente? A força dos governos municipais, estaduais e o governo federal deveriam se unir nessa missão, né, gente? Mas não fazem, né, gente? Seja direita, seja esquerda, o que a gente vê apenas é uma iniciativa isolada de uma ou outra cidade, de uma ou outra capital e mais nada, né? Você vê há quantos anos existe o Sistema Integrado de Transportes de Curitiba, né, gente? Começou lá no distante ano de 1974, era um mês chuvoso, era o mês de setembro. Gente, já faz 50 anos, né? 51 anos, com aquele conceito lá de linhas expressas, interbairros, diretas, alimentadoras, as linhas de vizinhança e aquelas linhas diretas que você pega o ônibus na estação tubo. Pois é, gente, aí eu pergunto para você, quantas cidades copiaram o modelo de Curitiba, né? Praticamente quase nenhuma, né? Uma ou outra cidade copiou aquele modelo completo de transporte de Curitiba, que inclusive até agora está tendo aí uma pequena decadência na qualidade, né? Houve uma pequena queda na qualidade, mas mesmo assim está muito superior a qualquer cidade ou capital brasileira. E os ônibus estão chegando, pessoal, mais ônibus. Aqui é engraçado, né, gente? Os terminais de Joinville tem uns horários aí que você vê, dá para contar os ônibus no dedo. Aí de repente vem um monte de ônibus e depois sai um monte de ônibus tudo ao mesmo tempo. Normalmente isso acontece fora dos horários de pico, né? No chamado horário de entre pico, né, pessoal? E aí você vê essa situação curiosa, né? Daqui a pouco o terminal fica vazio de novo, né, gente? Daqui partem linhas para o terminal Piraberaba, que é um distrito da cidade de Joinville, e também partem linhas para o terminal Vila Nova, na Zona Oeste, e para o terminal da Fundição Tupi, o terminal Tupi, que fica na Zona Leste da cidade. E, obviamente, também ônibus para o terminal localizado na região sul da cidade, o Terminal Sul. Então tá, pessoal, daqui a pouco eu volto de algum lugar da cidade.